Seja bem-vindo a mais um Business Friends Talks. Hoje eu, a Carla Giovana e a Aline Almada vamos receber um empreendedor, empresário, mentor, extremamente grande no mundo dos negócios, Ângelo Wan. Gente, boa tarde, que bom ter vocês aqui. Ângelo, que bom que você está aqui. Fala um pouquinho pra gente de você, como é que tá o seu coração, fala um pouquinho aí da sua trajetória, quem que é você. Obrigado pela oportunidade, pela presença, Aline, Camila, Carla. E estou aqui pela Business Friends, pelo convite, né? Logo aceitei, que foi um chamado. O Ângelo Wan é uma criança que cresceu, mas ela também existe dentro de mim até hoje. E eu recomendo também que vocês nunca esqueçam a criança que está dentro de vocês. Ela que vai te alimentar os sonhos, a tua criatividade, o teu fazer. A criança é ágil, ela imagina, o adulto não. O adulto bloqueia, o adulto, ele, apesar de pensar, ele pode ser muito crítico, isso impede as suas ações. Então eu sempre alimento essa criança que eu carrego dentro de mim. Aliás, essa criança tem até idade, tem cena. Foi aos 6 anos, por incrível que pareça. Eu sou paulista, moro em Curitiba. E eu tive uma infância muito pobre, em termos de financeira. Meus pais, né, imigrantes, meu pai da China, minha mãe do Japão. E meu pai, ele é alfaiate, está vivo ainda, com 97 anos. E sustentou 4 filhos formados, empresários. Mas nós tivemos uma infância muito escassa. E onde eu morava, quando chovia, enchia. Até hoje enche, São Paulo. Um bairro ali perto de Ipiranga, a água chega a subir a quase 3 metros. Então nós morávamos numa casa, que tem até hoje, eu passo lá, tirei foto inclusive, para mostrar onde eu morava e onde eu moro hoje. E tudo é possível dentro de uma vida, né? E a gente não pode se fixar no passado, mas onde a gente quer chegar. E a gente não tinha nada embaixo, então o andar de baixo não tinha nada. Então a visita não tinha, né? Porque não tinha nem de sentar, porque enchia. E eu passei minha infância com botinha, né? E rodo na mão. Então, até brinco que eu passei minha infância literalmente na lama. Mas graças a Deus, eu não levei isso como uma dificuldade, mas como uma âncora, né? Um patamar que eu lembrasse dessa dificuldade. E aos 6 anos eu decidi ser rico. É uma coisa impressionante. Eu não sei se foram as revistas do Tio Patinhas e do Riquinho, né? Que talvez vocês não conheçam o meu lado, conheci. né? Eu sou caricaturista, ganhei vários prêmios, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Gazeta, ali na Paulista, né? E eu queria até fazer marketing, a Belas Artes, e minha mãe falou, não, acho que é coisa de japonês. Não, você vai morrer de fome, artista. E eu sempre gostei muito de animais, muito de bicho, minha mãe não gostava por causa de sujeira, eu decidi fazer veterinário e entrei. Mas, enfim, então essa criança, só para eu acabar de explicar, ela está dentro de mim e ela quer sempre mais. Só que eu converso com ela que agora o sempre mais, especialmente a partir dos 50 anos, estou com 58 já. Nossa, esse sempre mais não fosse mais para o Ângelo Wan, mas para o mundo. E aos 50 anos, ou seja, faz 8 anos, eu fiz uma declaração por escrito a Deus. Que lindo. Acredito que ele aceitou, que ele usasse o meu conhecimento, a minha experiência, a minha capacidade para poder ajudar as pessoas. Então, estar aqui com vocês não é por acaso. Por isso que eu acho que a Carla, né, sentiu essa sintonia e fui chamado, estamos aqui. Ai, que lindo, Ângelo. Eu amo a sua história. Eu tenho, assim, uma imensa alegria, né, em sermos amigos, em termos nos conectado em um MBA que fizemos juntos. E você ali sempre muito solícito, sempre se conectando, buscando se conectar com as pessoas, sempre disposto também a contribuir com os seus ensinamentos, com a sua jornada e, ao mesmo tempo, também sempre muito discreto, né? E isso faz com que as pessoas, eu consigo visualizar isso, com que as pessoas elas vão se aproximando de você. Porque da sua forma, dentro do seu modelo, você consegue ir trazendo as pessoas para próximo de você. Porque eu vejo em você, né, um carisma muito especial, um carisma bem diferenciado. E eu quero saber, porque
fiquei um pouquinho curiosa também. Te convidamos, né, para fazer parte desse movimento, para ser um embaixador Business Friends. Mas aqui, para que a gente possa, não é, deixar isso registrado. O que mais você acredita dentro do seu propósito, da sua missão, talvez dessa cartinha que você fez para Deus, ter a ver com o movimento Business Friends? Eu sempre... eu aprendi, ao longo dos anos, que nós viemos ao mundo para nós praticarmos, vivermos 3 verbos: amar, perdoar e servir. Eu acho que eu seria um excelente garçom, porque desde criança eu sirvo as pessoas, sem me pedirem. Eu lavava prato, eu era a menina da casa, 4 homens, né? Eu lavava prato, pintava a casa, fazia compra, passava roupa, fazia tudo. Minha mãe me amava, meus irmãos me odiavam. Né? E me odiavam assim, Mariquinha, né? Menina da casa e tal. E assim, foi natural para mim. Então, eu cresci assim. A minha infância foi assim, minha faculdade... No trabalho fui assim, né? Nunca fui competitivo, eu sempre fui coletivo. Então, quando a gente fala em equipe, trabalho, força-tarefa, eu sempre me dei bem, porque eu sempre fui assim, né? Não de um, mas de todos, e sempre servir. Então, eu acredito que eu vim ao mundo, eu tenho a minha missão, minha existência, né? Minhas superações, para aprender a amar e para aprender a perdoar. Porque servir eu já sirvo. Mas a gente pode servir muito mais, né? Eu sempre gosto da origem das palavras, né? O significado. A gente fala tanta coisa na vida, né? Então, assim, até a palavra crise, né? Se você for ver no dicionário, crise não tem nada a ver com economia, não tem nada a ver com dólar, com dificuldade. Você vai ver cisão, separação. Ninguém fala em dinheiro, ninguém fala em economia. E Ângelo, eu descobri também que um dos significados, né, do latim é trombeta de Deus. Nossa, que lindo! E eu falei, caramba, eu preciso usar essa trombeta, né? Com certeza. Então, ecoar, né, para o mundo, primeiro para as pessoas à volta, né? Primeiro para dentro de nós, depois para a nossa casa, para a nossa família, depois para a nossa cidade e, quem sabe, para o mundo. Tá? Então, se eu fiz essa declaração, me coloquei como instrumento à disposição de Deus, eu falo todo dia, essa oração de dia, né? Eu me coloco à disposição. De noite eu pergunto se eu fiquei à disposição de Deus, né? E me use dentro das minhas capacidades, por isso que eu peço muita saúde, claro que eu cuido do corpo, né? Que eu quero ser longevo para poder fazer com que essa trombeta possa ecoar o máximo possível. E ela vai ecoar, com certeza, muito mais com a Business Friends. Gente, que linda essa sua história. Desde criança, ele já servia a família dele. E continuou servindo ao longo da vida. E hoje é um mentor. A gente tem acompanhado ele nas redes, as lives. Eu queria saber um pouquinho sobre suas mentorias. Bem, então, existem, se você for ver, na verdade, eu comecei a fazer mentoria, não sabia nem que chamava mentoria, né? Eu tive algumas crises, né? Acho que ontem no evento, acho que a Carla falou, não sei se é a Aline que falou do burnout. Alguém falou do burnout. Eu sei exatamente, foi você que falou. Eu tive 2 burnouts. Né? 2. Eu sei exatamente o que é. Eu tive 2 úlceras, a segunda foi perfurante, vomitando sangue. Nossa. Então, assim, eu era o literal workaholic. A minha vida era trabalho. Trabalho era a minha vida. Eu não tive essa educação, né? Eu mirei no meu pai, né? Meu pai só trabalhava e achei que aquilo era a vida. Eu não estou falando que ele estava errado, né? Mas, para mim, ser bem-sucedido na vida é ser o melhor cara no trabalho. Só que eu vi que eu estava pagando com a saúde. É um preço Né? alto. O dia que o médico falou assim, ou você escolhe ter vida, né? Ter um negócio sem você não vai existir, ou você decide ter saúde primeiro, para você poder fazer o que você quiser, inclusive trabalhar. E, inclusive, eu falo isso nas mentorias, porque às vezes as pessoas... Eu não sou médico, não sou terapeuta, as pessoas não procuram para ter saúde. Mas nas mentorias, né, a gente faz a primeira sessão, nem que ele não queira, né, um check-up geral, e a gente vê que não raras pessoas não se cuidam, se alimentam mal, enfim. E a pior alimentação é da voz interior, né? Então, isso também é uma forma de você se cuidar, bem ou mal. E então, eu me uso, né, como o próprio mentor da minha vida e procuro extrair cada lição
para que onde eu posso também oferecer isso que eu passei para as outras pessoas que vivem o mesmo problema ou vão viver. Pela minha idade, eu sempre pensei que... porque eu tenho, né, dentro dos meus projetos pessoais, eu também tenho as minhas planilhas, meu projeto de vida, do Ângelo, aos 70 anos, 80, 90, aos 100, não sei se eu vou chegar nessa idade, meu pai acho que vai chegar. Mas no relógio da vida, né, as pessoas brincam, dão risada, talvez vocês vão rir agora, que se eu fosse a Rede Globo, eu já estou no Jornal Nacional. Daqui a pouco vai chegar o Jornal da Globo. Gente, quando chegar a sessão coruja, adeus. Não sei nem se vai dar tempo de passar propaganda de 10 segundos. Que lindo. Fala mais sobre esse projeto de vida. Eu acho que a maioria das pessoas não tem então, um projeto. para mim, pode parecer que não, mas o tempo é muito escasso. Né? Eu tenho um livro, né, que eu falo sobre isso, sobre o preço do tempo. A vida é o tempo, né? E o que você faz dentro desse tempo. Então, eu procuro também mostrar para as pessoas que estão com 50, 60 anos, né, que ainda assim é possível você mudar, deve mudar e pode ter uma vida que você quer, dentro de capacidades, limites e, principalmente, se ele quer se transformar, se ele quer mudar. Ontem foi falando muito, né, sobre o ser antes do fazer e depois o ter, que é consequência. As pessoas só procuram O ter. Né? Eu sempre digo, sabe, Ângelo, que de nada adianta a gente ter e não ser. Né? Então, assim, o ser é muito mais importante do que o ter. E quando a gente entende isso, a gente começa a dar mais significado para a vida, para a nossa vida, para a vida do outro. Então, assim, e isso, né, faz de você aí esse grande mentor que você é. Porque você é empreendedor, é um empresário de muito sucesso, tem múltiplos negócios, mas a gente sabe que o seu foco é a mentoria. Eu sou convidado, eu não sei por quê, talvez tenha um motivo, mas eu sou semanalmente convidado a entrar no negócio, com um parceiro, sócio, enfim. E eu me ofereço até, né, como colaborador, como um consultor, enfim, né, uma conversa. Eu posso te ajudar, não posso entrar no teu negócio, né, ou às vezes nem é minha área, nem é interesse, tem que ter muita afinidade também. Mas assim, o lado bom que eu sei que eu desperto interesse, as pessoas me veem algo em mim para me chamar como sócio, às vezes as pessoas nem me conhecem. E eu tenho assim eu sou muito eclético, tá? Eu gosto desde música sertaneja até música clássica. Amo todos os esportes, né? Nas Olimpíadas, então assim, e a vida também me tornou muito eclético no ramo do negócio. Então, eu tenho empresas na área de varejo, distribuição, indústria cosmética. Eu tenho um escritório junto com meu irmão de finanças, investimentos, seguros, área de energia. Tenho também recentemente uma parceria de uma empresa de treinamento corporativo, né? Eu amo ensinar, amo treinar as pessoas, que tudo são pessoas, né? Foi falado isso também, e de tudo, né, nasce também do dono, essa figura do dono. Então, quando eu falo que eu sou mentor de empresários, né, as pessoas eles pensam na empresa, mas a empresa é o objeto dele, é o que ele criou. A minha atenção é o criador. Eu aceito convite, né, faço contrato, mas no começo da conversa ele já sabe onde eu quero chegar. Na figura do Criador, que era ele, que ele nunca olhou para isso. Então, por que a vida não muda? Por que a empresa não muda? Por que os negócios não têm mais resultado? Porque o Criador não muda, é o mesmo. Existe uma frase, né, muito comum, que resultados diferentes vêm com coisas diferentes, ações diferentes. Mas o que o mundo também, né, da psicologia moderna descobriu? Que fazer diferente tem limite. E você passa a fazer diferente do mesmo jeito. Então você tem que ser diferente. Tem né? que ser diferente. Eu gosto muito de desenhos, eu falei para você. Então, uma vez eu vi uma tira no jornal, olha só que coisa engraçada. Até hoje eu lembro essa cena. Era um velório de velas. Velório de velas. E aí tinha uma vela, né, enterrada, um monte de vela orando, fazendo ali. Nossa! Sim, o funeral. E estava chegando era uma sequência de quadrinhos, e estava chegando uma lâmpada. Sim, sempre tem uma novidade. Né? Tem uma novidade. Aí tem uma as luz, lâmpadas né? fecharam. Chegam. As lâmpadas não aceitaram a lâmpada, que era uma ex-vela. Isso é transformação. Talvez seja uma palavra muito forte. Falar assim, você vai se transformar. Mas assim, olha uma borboleta.
Ela não era uma borboleta. E qual é o motivo pelo Ela qual... foi casula, ela foi, enfim. E por que você acredita que muitas pessoas elas têm tanta dificuldade em aceitar essa transformação? Boa pergunta. Olha, eu vou tentar ser breve aqui, tá? Nós vivemos numa grande Matrix. O filme Matrix é sensacional, né? Nossa. Pelo que ele traz por trás daquilo ali. A vida é uma Matrix. As redes sociais são uma Matrix. A nossa escola foi uma Matrix. A faculdade foi uma Matrix. A nossa família, nossos pais, por mais que eles fossem nossos primeiros mentores, nos amassem, né? A nossa família nos ama, eles imprimem todo dia uma Matrix. Ou você entende que você está numa Matrix e você é a única pessoa que vai sair, e eles vão forçar você a ficar na Matrix, porque sair é virar uma lâmpada no mundo de velas. Nossa, que forte isso! Extremamente forte. Então, essa conversa, né? Nossa. A gente sempre fala que um mentorado, o resultado não é do mentor. E a principal conversa inicial, se o mentorado vai querer sair dessa Matrix, isso vai custar relacionamento. Tá? O que eu vou falar agora talvez seja muito forte. Eu saí de São Paulo aos 29 anos, porque aos 30 anos eu decidi descobrir quem eu era. Que meu pai cruzou o mundo no porta-aviões inglês, ficou 1 ano e meio rodando em vários portos do mundo. Eu poderia ter nascido no Egito, na África do Sul, em Nova York, e em Santos. Deus te plantou. Não sei se foi o aqui. calor, Deus o te que plantou foi, no né? Brasil. Ele desceu e chamou minha mãe. Minha mãe pegou, depois de 1 ano e meio, com o primeiro filho, veio para o Brasil. Né? Talvez não, já vou... Há mais ou menos 15 anos atrás, eu fui convidado para ser CEO de uma multinacional na China, da própria empresa que eu represento hoje. A primeira coisa que eu pensei, eu fiz uma cartinha para Deus falando que eu queria ajudar o maior número de pessoas. Eu fui atendido. Depois que vai vir um convite para ir para a Índia. China. Onde mais tem gente? E assim, tudo, quando aconteceu, eu falei assim, você não foi. Eu falei, meu pai cruzou o mundo para nascer no Brasil. Será que eu tenho que voltar? Não é? Né? E vai que eu fico. Acho que minha missão está nesse país. Né? E acho que dificuldade não é uma coisa que a gente tem que olhar como uma coisa, né? Economia e tal. Eu comecei literalmente do zero, na lama, como eu falo. E cheguei e quero chegar muito mais. Não para mim, para mostrar para os outros que é possível, inclusive na minha idade, ter mais, ser mais e fazer mais. Com certeza. E, Nossa, Ângelo, isso que você falou é muito forte. Deixa eu até... ia falar uma coisa sobre essa decisão que eu tomei. E é uma decisão muito forte. E ela tem acordos. Então, eu fiz um acordo comigo, né? E eu registro esse acordo por dia, eu revisto o meu plano, né? Como se fosse um diário. E quando eu cheguei em Curitiba, no Sul, eu conheci a minha atual esposa. E quando ela me pediu em casamento... Ela me pediu em casamento. Ai, que lindo. Ela A gente vai querer saber desse Cláudia, se você estiver A olhando... gente quer saber. Ela ficou com dó de mim. Oh, meu Deus. Sim. Porque há quase 30 anos eu era um Zé Ninguém. Um ex-funcionário multinacional, né? Mas assim, não tinha currículo, formado na USP, ex-tenente do Exército, não tinha nada. Nada. Zero tostão. Né? Uma casa alugada, os produtos ficavam em cima, eu descarregava o caminhão, mexia com produtos, sacaria. E ela foi lá, né, como cliente, ela ficou com dó de mim. Talvez não só por isso, é lógico. Ela disse que é por dó. E ela, de uma família muito rica do Paraná, quando eu casei, as pessoas falaram assim, você deu o golpe do baú. E hoje as pessoas falam o contrário, acho que ela que deu o golpe do baú. Né? E ela me ensina a amar. Né? A gente Que família linda. oriental, É bom que os né? dois são um baú de tesouro. Ela fala, abraça, beija teus filhos, né? Conversa com eles, assim. Ela me ensina a amar. E, enfim, até me estava falando aqui dos acordos. Só pra, é que é muito importante, desculpa ter que voltar nisso. E quando eu casei, né, antes, né, de colocar no noivado, eu falei assim, Cláudia, eu quero saber exatamente quem é o homem que você vai ficar junto, talvez pro resto da vida.
antes de eu te conhecer, antes de eu vir, eu fiz um acordo comigo mesmo. E esse acordo tem que estar entre nós e para nossa família para o resto da vida. Eu vou cuidar, vou sustentar, vou amar todos. Hoje, quando às vezes no jantar eu faço algo diferente, talvez para os outros, não para mim, minha filha fala assim, pai, mas você não falava assim, eu não fazia assim, não foi nada assim ruim. Talvez o modo de falar, o tom de voz, enfim. Eu olho para ela e falo assim, eu te amo. Obrigado por notar que eu estou diferente. Aí meu filho falou assim, vai começar, vamos negar sul. Minha esposa fica quieta, porque ela sabe que mudar faz parte da minha vida. Que lindo. Olha que lindo. E eu mudo para prover mais felicidade, né? Enfim, mais recursos para a família. E também eles sabem também. E na mudança você se adapta fácil, rápido, imediatamente? Como é? Gente, eu sou da área biológica, né? Me formei em medicina veterinária. E eu falo que a maior prova que a gente muda a cada instante é o nosso próprio corpo. Né? Eu sou da área animal, mas enfim. Então, hoje aí, a gente não consegue contar, mas aí por volta de 50 bilhões de células, trilhões de células, milhões e milhões de células são mortas e renovadas a cada instante. Da pele, do pulmão. Fala assim, pô, se teu corpo mostra que você se muda a cada segundo, por que a tua mente não muda? Por que o teu jeito de fazer não muda, né? Por que o jeito de você olhar o mundo e criticar o outro não muda? E o mundo está errado e você está sempre certo. Então, assim, onde é que está o erro? Né? Eu sempre falo nas mentorias, né, dos mundos paralelos. Porque todos vêm buscar o como. Todo mundo quer o elevador, ninguém quer pegar a escada. Todo mundo quer jeito fácil, o salto, né? O salto quântico, né? A gente brinca do jump of the cat. E eu falo que o teu mundo, eu não falo, eu aprendi isso, o teu mundo exterior é literalmente reflexo do teu mundo interior. Se você está me procurando para ser teu mentor, para mudar o teu mundo exterior, fala assim, eu mudo. Se você fizer o que eu vou falar, eu vou te orientar. Se você mudar o teu mundo interior. Alguns continuam, alguns param por ali. E você tem uma mentoria que se chama Eu-SA. Me fala um pouco, como é que nasceu essa mentoria Eu-SA? Então, isso começou quando eu fui convidado para ser CEO na China. Enfim, por questões familiares, decisões, eu falei, não, minha missão é aqui. E eu fico pensando, eu penso até hoje, como é que seria minha vida de CEO? Aí eu falei, cara, nós temos o nosso maior empreendimento que é a nossa vida. Nossa vida é um grande negócio, né? Com tempo para acabar, com pessoas para você contratar e estar perto de você, com resultados para você oferecer para você e para tua família. Pô, você é um CEO. Só que ninguém foi formado, ninguém vai ver a vida como um negócio. Então, o jeito CEO de gerenciar, de administrar a tua vida, é o jeito de você saber quais departamentos que você tem na tua vida. É igual de uma empresa. Você tem custo, né? Você tem que ter recursos, que é teu salário, isso é vendas e negócios. Você tem que se promover até para procurar o emprego, isso é marketing. Enfim, você tem tua logística, várias áreas, finanças, controladoria. E você é o único funcionário que você já nasceu contratado e nunca vai poder se demitir. Você vai morrer CEO da tua vida. Que boa analogia. Né? E você não pode chamar teu filho, tua esposa, ou mesmo uma empregada, e dar uma ordem como funciona da empresa. Né? Lá em casa eu tenho jardineiro, eu vim com motorista, meu motorista particular. Não é chique, eu prefiro viver assim. É minha parte de logística. Né? Eu não posso tratá-lo como um funcionário, ele é um parceiro. Eu até brinco, né? Eu gravei até um stories, que no momento que eu entro no carro, ele é a pessoa mais importante da minha vida. Sim. Sim. Porque se ele me conduzir errado, eu perco a vida. A mesma coisa que um condutor de um avião. Então, em momentos da tua vida, você está na mão de pessoas mais importantes que você. Isso é entender, né? Esse ecossistema. E, enfim, então, essa questão do CEO, né, para quem gosta dessa conversa e entende o mundo corporativo, que eu vim do mundo corporativo, eu atendo multinacional, eu faço reuniões com eles semanalmente, esse sistema de como funciona um grande negócio, eu comecei a fazer um paralelo com a nossa vida. E ela se encaixa perfeitamente.
Com certeza. Eu gosto né? muito desse tema. Por exemplo, em todas as multinacionais, em setembro, já estão fazendo o planejamento do ano que vem. Outubro tem que estar pronto, já está executando em novembro. Orçamento pronto. Para janeiro já está decolando. Não pensar em janeiro depois do carnaval, fevereiro, abril. E eu falei, cara, e se na nossa vida, já em agosto, eu falei, em setembro eu vou sentar e vou falar como é que vai ser meu 2024. Começa a fazer isso. É maravilhoso. Eu tenho essa prática já há 14 anos. Todo mês de setembro eu já faço todo o planejamento para o próximo ano e já começo a praticar em outubro. E os resultados são extraordinários, né? São muito bons. Você tem esse conhecimento, a Aline tem, a Camila tem, né? Que tem empresas vivem o negócio. Sim, Ângelo. E você trazendo tudo isso, toda essa colocação que você trouxe agora, e você falou também essa questão aí do motorista, achei muito nobre da sua parte, é muito lindo isso, né? Essa consciência, né? É muito legal. E eu consegui ver, durante todo isso que você abordou aqui para nós, eu consegui ver uma liderança muito forte em você. Então, eu quero saber, me gerou curiosidade para saber se você dá treinamentos, palestras sobre liderança e como você vê a liderança dentro dos negócios. Olha, essa palavra liderança, líder, quando eu era jovem, criança, nunca me chamou atenção. Pelo contrário, né? Quando eu era pequeno, minha mãe, ela sempre fala assim, que você nunca queria ter uma vida com responsabilidades, né? E o que a gente mais tem, quando a gente começa a assumir compromissos, negócios, é cada vez ser mais responsável. O mentor é muito mais responsabilidade, porque você lida com vidas. Mas, quando eu comecei a fazer cursos, né, que eu me formei em medicina veterinária, a gente não aprende administração, gestão, negócio. Então, eu comecei a fazer vários cursos já na faculdade, que eu sempre gostei. E eu vi que, né, quando a gente fala hoje sobre empresa autogerenciável, o primeiro fator não é vendas, não é marketing, não é gestão, não é finanças. É autoliderança. É domínio pessoal. Está no curso de gestão, né? Que ainda as faculdades de administração não estão aceitando tanto. Entre aspas, já estou vendo aí, né? Algumas faculdades, universidades muito conceituadas, já dando curso de inteligência emocional, espiritualidade e negócio. Achei sensacional. Sensacional. Isso é recente, esse ano. Então, falar que o domínio pessoal e liderança, né, começa com a autoliderança. E o que é ser líder para você ter uma autoliderança? São coisas, são princípios, são valores, são estudos que você começa a ter. Porque se você não se autolidera, como é que você vai liderar o outro? Né? A gente marcou aqui um podcast, um local, um horário, a gente chega com antecedência. Não é obrigação de vocês, é minha. Você colocou o horário. Tem que vir preparado, vir com a roupa correta. Isso é autoliderança. Senão é virar autorrelaxo, né? Então, se você... Eu sempre falo, né? Quando a gente vê como a gente vive a nossa vida particular, também vão ser nossos negócios. Não sou eu. Qualquer curso fala sobre isso. Quando eu trabalhei na multinacional, eu ajudei a abrir 15 distribuidores. A 16ª fui a mim em Curitiba. E nos 15, olha só a sabedoria do meu chefe, o CEO. Né? Ele prospectava no Brasil possíveis candidatos e me mandava, com meu olhar oriental, para ver como a pessoa era no dia a dia, não nos negócios. Nossa, isso é muito legal. Então, assim, como ele almoçava, como ele jantava, que clube ele frequentava, se jogar bola com vida, vai jogar bola com ele, vai fazer compra, veja como ele atende o caixa do supermercado. Eu quero esse empresário, porque é esse jeito que ele vai conduzir os funcionários no negócio dele. É por isso que o Japão, apesar de ser em expansão territorial um país pequeno, é a maior economia do mundo. Por causa desse pensamento, essa cultura japonesa, eu aprecio demais, tenho uma admiração imensa nessa cultura. E já aproveitando, né? Toda vez que eu estou perto de algum descendente dessa cultura, eu já aproveito para perguntar ao mentor, empreendedor, empresário. Então, eu já vou aproveitar. Ângelo, como que eu faço para tirar o maior proveito que eu puder do meu mentor? Quais são as dicas que você tem para mim? Excelente. Olha, eu volto na pergunta, eu vou te responder, mas eu não quero perder um gancho, que é a minha mentoria, né? Como é que é a tua mentoria? Eu falo assim, minha mentoria não é pacote comercial, né? A gente está elaborando, né? Porque você tem que facilitar
a vida das pessoas decidirem em você ser chamado ou ser identificado como um mentor ideal para a pessoa. Então, assim, eu tenho que montar planos, enfim. Meu pai foi alfaiate e tem uma palavra muito forte em alfaiataria, não digo forte, né? Que é o tailor-made. Você vai fazer um terno, né? Eu passei minha infância no meio de pano, né? Linhas, e para mim o símbolo do meu pai é uma fita métrica, feito sob medida. Então, assim, a tua vida, ela tem que ser feita sob medida. Ninguém é igual a ninguém a partir da nossa íris, da digital. Por que o curso, o plano, o mentor, né, o Ângelo vai ser para todo mundo? Não. Eu tenho que saber para quem que eu possa servir. Esse é o meu desafio. E poder fazer a melhor roupa, a melhor vida para esse mentorado. Então, não dá para empacotar uma mentoria. Mas, claro, eu utilizo o meu passado, recursos, conhecimentos, a minha naturalidade oriental, que vem da China e do Japão, né? Eu até queria, né, por isso estar contando tudo isso. Que nessa cultura japonesa, né, tem utilizado, inclusive, no mundo dos negócios, que são os tubarões, né? Que os japoneses identificaram que para manter os peixes vivos, com sangue correndo, chegavam mais frescos as peixarias, mais, né, com tecido mais rígido, quanto mais vivos eles chegassem ao ponto de venda. E como é que chegava vivo não morto? Colocando um pequeno tubarão. Depois eles descobriram que era pequeno, né? Começaram a montar tubarão. Não, tem que ser um pequeno tubarão. E alguns tanques, 2 ou 3. E era o tubarão certo. Olha que coisa interessante. Colocaram um tubarão para os peixes não pararem de se mexer. Sim. Aí eu falo na minha mentoria, que veio lá do Oriental, qual tubarão na tua vida? Que está se fazendo você. Você tem que ter o tubarão na tua saúde, no teu negócio, no teu lazer, nas tuas finanças. Você não deixa você ficar parada. Dependendo da área que você quer explorar ou quer melhorar. Mas se você não... Então, se você não tiver isso, pode ser um mentor, pode ser um coach, pode ser teu sócio, mas você tem que ter alguém ali te cutucando para te mexer. A pessoa que não deixa a gente ficar parada na nossa zona de conforto. Eu tenho 2 dessa mesa agora, que são na minha vida meus 2 tubarõezinhos. E você é nosso tubarão zona. Ô, Ângela, eu fiquei curiosa em relação à sua mentoria. Quanto tempo normalmente ela dura? Como é que é o formato dela? Então, Aline, a mentoria... recentemente eu tenho um parceiro, um amigo, né? Ele me admira muito como mentor, um jovem. Ele me contratou por 1 ano. E ele falou assim, quanto custa essa mentoria? Eu falei, faz as contas, né? Uma sessão de 10 horas custa tanto. Eu vou tirar final de semana, feriado, dias úteis, vou tirar de noite que eu vou dormir. Deu alguns milhões de reais. Eu falei, você tem esse dinheiro? A esposa dele falou assim, não faça isso, tal. Enfim, é claro que foi um jeito dele pensar quanto custa um mentor. Porque o mentor, na minha ótica, é um mentor que ele vai ser usado quando preciso. Não é um extintor de incêndio, onde ele vai tentar fazer com que você não vire bombeiro na vida dele. Né? É o famoso, tudo que é importante que você não faz na vida vira urgente. E na mentoria a gente fala, o que de importante você não está fazendo? Vai virar urgente, então você é bombeiro. Sim. Tá? Mas a mentoria, Aline, tá? Às vezes é uma conversa de 20 minutos. De 12 minutos que eu cronometrei, resolvi o problema de um empresário. Claro que eu não cobrei. Claro que eu não cobrei. Porque na conversa ele falou assim, eu nunca pensei nisso. E contratei os melhores consultores e muito caro. Por conta de toda a sua trajetória. E é isso que as pessoas elas precisam entender. Né? Quando vão ali em busca de um mentor, entender e conhecer qual é a trajetória dessa pessoa. Essa pessoa tem uma trajetória? Ela tem essa experiência? Porque é muito fácil, né? Você simplesmente não vê que... Calma lá, você viveu isso para poder estar orientando? É o que eu acredito dentro da mentoria. Exato. Então, só para complementar aqui para a Aline, depende de cada pessoa. Tem pessoas que em 1 ano não vão conseguir chegar lá. E vão precisar sempre de um mentor. E tem gente que em 12 minutos. Tem gente que em 12 minutos... A vida muda e eu falo, cara, né, me paga um café, mas faça o que você falou se você acha que isso você não tentou no teu negócio e pode ser a solução. Alguns precisam
de 4 sessões, alguns precisam de 10, alguns precisam de 2 meses, 4 meses, 6 meses. Então, são pacotes de mentoria que, nesse mundo das mentorias, que é do coaching, tem que ter. Você tem que ter a tua prateleira, o pessoal chama de esteira e tal. Mas, sinceramente, eu acredito, né, no que você precisa. Por isso tem que ter a famosa sessão 0 ou a sessão estratégica. Assim, quem é você? Qual é o teu problema que você precisa? Talvez não precise de um mentor. Eu comecei a fazer mentoria sem saber, fazendo coaching, né? Tenho 3 formações. E tem aquele negócio de fazer pro bono. Eu fiz muito pro bono. Muito pro bono. Muito, mas muito mesmo. Porque eu sabia que eu ia ter mais performance, mais aprendizado fazendo. Aliás, eu penso nisso tudo. E aí, eu virei mentor sem saber, porque eu comecei a utilizar o meu conhecimento, né? Enfim. E tudo isso a gente vê que as pessoas têm necessidades muito diferentes. Então, as pessoas, às vezes, procuram um mentor e elas estão precisando de um coaching. E a pessoa já falou assim, já tentei 3. Falaram que o mentor falou assim, então você tem um mentor. Mas a pessoa não sabia que eu apliquei todas as ferramentas de coaching na vida dela. De um jeito diferente. Depois eu falo. Ela falou assim, você, né? Me enganou. Eu falei, não te enganei, você teve o resultado. Mas eu apliquei tudo que o coaching faz, de um jeito diferente. E às vezes as pessoas procuram um mentor, um coaching, e precisam de um mentor. Exato. Mas como esse mundo, né? Aliás, até já quero adiantar uma pergunta, né? Falo assim, o que é um mentor? Assim, para mim é uma profissão tão importante quanto as outras, como a medicina, quanto a engenharia, né? Porque o dia que alguém te liga de noite falando, eu vou tirar a minha vida, Nossa. eu falo, e o médico? E o advogado? Sim. E o cônjuge? E alguém da família para essa pessoa ligar nessa hora? Ela liga para você. Eu olho para cima e falo, Deus, se ela ligou para mim... É um chamado. Talvez eu possa indicar para um médico, para quem for, para um advogado, às vezes um problema de negócio. Mas assim, eu sei que eu vou ser naquele momento um veículo, né, para que ela possa resolver isso. Então, esse chamado, essas situações nos colocam à frente de muita responsabilidade. Né? O mentor, todas vocês são, nós passamos sem querer, não tem como, ser grandes... a gente recebe muitas confissões, né? Desejos, anseios, e que a gente tem que ter muita responsabilidade de administrar isso. Exato. Né? São vidas, direcionamentos, né? De uma vida, que a pessoa às vezes vai para lá, vai para cá, e de acordo com o nível de confiança que ela tem de você, isso vem muito da empatia, né? Da indicação, enfim, isso eu acredito muito, né? Você fez essa pergunta, eu acho. A pessoa confia, ela entrega literalmente a vida nas suas mãos. Por isso que eu estudo muito, faço muito curso, vivo imersão, sempre procuro ter os melhores mentores, né? E o Dream Team? Conta esse segredinho pra nós. O Dream Team eu aprendi num curso com os americanos há alguns anos. E eles falaram, né, que os All-Stars nessa constelação, que vem do mundo dos esportes, se você for ver grandes atletas, eles não são grandes atletas por acaso. Né? Talvez nasceram com potencial, com dom, talento, mas foram desenvolvidos por causa de um Dream Team. Você tem um empresário, você tem um fisioterapeuta, um nutricionista, você tem academia, você tem até o roupeiro, enfim, vai um ônibus atrás do atleta. Eu falo, e você, empresário, quem vai atrás de você? Às vezes você pega lá uma linha, o celular, pega um avião, passa a semana e volta, fala assim, eu preciso ter um Dream Team, né? Hoje aqui nós temos aqui uma pequena constelação. Então, assim, todo mundo pode ter uma, mas assim, as pessoas já acham que é difícil, como é que eu vou contratar? Não. Eu falo, na minha casa, o meu jardineiro, né? Nós temos uma senhora que é nossa cozinheira, a moça que lava roupa, a pessoa que lava meus carros, a pessoa que leva os cachorros para dar banho, fazem parte da minha vida. Eu falo, né? Eu olho e falo assim, obrigado por fazer parte do meu time de estrelas. Minha vida depende de vocês. Quando eu viajo, vocês que cuidam da minha vida, da minha casa e dos meus negócios. A empresa também, né? Os meus líderes... Olha, você falou coisas assim maravilhosas, mas essa percepção que você trouxe aqui, dessa valorização do ser, a forma como você faz a colocação dessas palavras, isso é muito forte.
É muito forte mesmo, é muito bonito, é muito honroso. Como E você o conhece Dream Team, pessoas né, diferentes. vamos assim, ser um pouco mais específico na vida do empreendedor, do empresário, é quem são as pessoas que realmente se importam com você, vão te ajudar no momento que você precisa, que é aquela pessoa que às vezes não é um amigo, às vezes nem deve ser um amigo, e nem alguém da família, alguém de fora, que tem um olhar crítico e fala, não é isso ou é assado. Né? Porque tem aquele amigo solidário que vai ser necessário para as horas de dores. Mas você vai precisar de um amigo crítico em momentos cruciais. Momentos Tá? de crescimento. E tem aquele também... Mas esses são os mais difíceis, né, de encontrar, esses amigos críticos das horas cruciais. Você vai encontrando ao longo do caminho. Não né? é E você não tem que montar necessário. constelação, mas assim, você tem que ser muito sincero. Né? Você não vai contratar ele. Você leva para o almoço, no jantar. Eu já fiz isso várias vezes. Fala assim, olha, sabe por que você está aqui? Quero te contar um negócio. Se eu te contratasse, você nem ia aceitar. Talvez eu nem fosse te pagar. Porque amigo não cobra do outro. Mas além da nossa amizade, você é uma pessoa muito importante na minha vida. Porque você entende muito de uma coisa que eu não entendo, administro mal e preciso quando eu preciso. E quando eu te ligo, você me ajuda. Não é um mentor, ele nem tem essa coisa. Mas ele tem o olhar, ele conhece você, a tua vida, teus pontos fortes e fracos, e te ajuda naquele momento. Tá? Então, esse Dream Team, às vezes pode ser um bom profissional, um bom advogado, um bom médico, um bom nutricionista, né? Um bom terapeuta, um bom personal trainer, o meu personal trainer, o Wellington, obrigado, ele é personal trainer de atleta de futebol profissional. Nossa. Só que eu tive a sorte, quando eu contratei, ele não era essa pessoa. Aí ele continua. E ele acabou sendo, graças a Deus, ele não me trocou ainda. Né? Então, com muita honra, eu tenho um excelente profissional que administra a minha saúde física. Você está cercado de excelentes pessoas. Né? Porque se eu não tiver saúde, se eu não tiver disposição, eu não vou conseguir entregar meu trabalho, né? E fazer isso. Até porque eu vendo saúde. Com certeza. Né? Equilíbrio é saúde. Se eu entrar nessa área, vai longe, mas assim, é muito comum, né? Falando em saúde emocional, a gente ser afetado diariamente nos negócios. Diariamente. Com certeza. Todas vocês são, enfim, experts, acho que mais do que eu, formações muito mais do que a minha, né? As 3 principais inteligências de um ser humano, de um empreendedor empresário, além da inteligência intelectual, que é o QI, é o Q e o QS, a emocional e a espiritual. As pessoas acham que a vida vem do conhecimento. Isso é QI. Você aprende, precisa, né? Precisa, enfim. Mas quem investe no QI e quem acredita no QS? Nas minhas mentorias, as primeiras conversas, acho que eu perco metade do mentorado, porque eu falo assim, você acredita em Deus? Eu não acredito assim, você acredita que existe algo superior que quer que você seja uma pessoa, nesse mundo físico, o mais infinito possível? Nesse mundo de 3 dimensões? Onde barata vive, morcego vive na 5ª dimensão e a gente é limitado em 3 dimensões? Se você acredita que a gente vive num escafandro chamado corpo, você é o motorista e não o carro, eu vou ser um bom mentor para você. Nossa, que lindo. Essa sua mentoria realmente é bem profunda. Você trabalha, inclusive, a espiritualidade. Exatamente. E falando, novamente, é o que eu falei no começo. Nossa, é do interior que você muda o exterior. E não o contrário. Porque toda e qualquer transformação, né? A gente já sabe. Acontece de E a dentro pra base fora. é sempre espiritual. Deixa eu complementar aqui. E todo mundo quer progresso, né? Todo mundo quer crescer, enfim. Então, assim, o mundo exterior, esse progresso, muitas vezes, ele é expresso em bens materiais. Carros, viagens, casa, roupas, enfim, melhores escolas, tal. Tranquilo, nós estamos no mundo físico. Mas, às vezes, ele não vem. Por mais que a pessoa trabalhe, né? A gente sabe, né? Que o trabalho, ele é importante, mas não é o que vai te levar ao teu resultado. E não só o pensamento, e não só o planejamento, e não só a ação. É uma soma de tudo. Mas o mais importante é entender que a base, se não tiver, você não vai conseguir construir teu prédio de 10 andares. Tem pessoas que passam a vida inteira no primeiro andar, no segundo, no terceiro, monta o quarto e desaba.
Constrói de novo, né? Quebrei 4 vezes, vai quebrar de novo, porque você não tem a base, e a base é espiritual. A base espiritual. Sempre foi, sempre Eu será. escutei muito tempo de uma amiga, ela dizia assim, quem sobe sem base, desce sem escada. Ou seja, né? Se a gente não busca realmente essa base... E quanto mais o prédio alto, maior. É que nem um bambu, Maior né? profundidade. Mais um, né? Conhecimento oriental nas mentorias, né? Qual o tamanho, né, a altitude do teu bambu? Vamos entrar Bambu. muito. Cara, eu não tô vendo nada, que tô na quarta sessão, minha vida não mudou. Não aconteceu né? nada. Meus boletos estão ali. Eu falo assim, calma, estamos cavando a raiz do bambu, que vai ser o bambu mais alto que você viu na tua vida. Porque quando bater o vento, não vai cair, vai envergar e vai voltar. E leva 5 É. anos para E- brotar. E eu já ouvi falar também, assim, vindo de você, sobre o manual de qualidade humana. Sim. O que você Tava pode curiosíssima. explicar um pouquinho mais para que a gente mate essa curiosidade? Olha só, eu tive a sorte de ganhar do meu irmão. Meu irmão é engenheiro, né? Um dos meus é engenheiro. Ele dava aula numa faculdade em São Paulo, na FEI, e ele me deu um curso, acho que era para encher a sala. Eu fui lá, veterinário, né? Curso de engenharia e tal. E era... na verdade, eu lembro que eu fui, porque era um engenheiro da Ford, na época existia, né? Indústria, e ele era o cara da qualidade. E a aula era sobre qualidade. Caí de paraquedas, mas sempre gostei de carro. E nunca mais esqueço essa aula. Porque ele falou, vocês sabem a definição de qualidade? Porque na nossa vida é algo melhor, algo premium, algo mais chique, né? Algo maior. Não. No conceito técnico da engenharia, qualidade é ser tudo igual sempre. Qualidade é padrão. Eu vou te falar, sucesso na vida e nos negócios, você ter padrão também. Se você acorda todo dia em horário diferente, atende em horário diferente, faz diferente, você não tem padrão, você não vai ter sucesso. Às vezes são hábitos que a gente chama poderosos porque são feitos sistematicamente, frequentemente. Constância. Né? Dentro de um tempo, enfim, dentro de um foco. Isso é padrão. Né? Falando em produtos, né? TDT usou uma tela, né? Não quero fazer propaganda de marca, mas uma caneta de R$1, ela às vezes pode ter muito mais padrão, porque vai ser igual no mundo inteiro, não vai falhar, não vai acabar, você vai encontrar em qualquer lugar disponível, acessível, do que uma caneta de R$10.000. Que você sabe as marcas que custam, que às vezes vai falhar. E você não vai encontrar essa tinta em qualquer lugar. E você não vai poder usar em qualquer lugar. Então, quando a gente pensa, né, quando eu comecei a fazer esse paralelo com a vida, eu falei, cara, quais são os meus primeiros? Eu sou o maior experimento de mim mesmo. Né? Eu brinco que eu sou o Lampadinho, o professor Pardal na minha pessoa. Eu falei assim, deixa eu experimentar deixa eu errar eu. Né? E eu falei, cara, quais são os meus padrões que me levaram ao sucesso? E os padrões que quando eu volto a fazer, me caem para o erro e para o insucesso. Na minha vida, mas ninguém igual a todo mundo. Aí eu falo assim, quais são os padrões dos grandes executivos, dos grandes pensadores, né? Napoleon Hill, adoro, né? Estudou, enfim, Andrew Carnegie pediu para que ele escrevesse os livros. E tem padrões nos grandes empresários, nos grandes pessoas de sucesso, nas pessoas que, nem falando em dinheiro, em termos de família, relacionamento, felicidade, alegria, tem padrões e se repetem. Então você começa a ver essas pessoas que procuram melhorar, ter algo, resolver, elas não têm esses hábitos, esses padrões. A gente mostra e fala assim, olha, está faltando isso. Mas se a pessoa não repete o padrão e não quer, é ela que vai dizer, né? Só para finalizar essa questão, eu fiz recentemente um curso, inclusive está correndo hoje, um curso chamado Millionaire Mind, né, Intense, que é do T. Harv Eker, que o livro, né, originou todo esse curso que roda o mundo inteiro, o maior curso de treinador de inteligência emocional do planeta. O Rafa Prado. Olha, propaganda para você, hein? Tá rolando agora esse final de semana em São Paulo. E o T. Harv, ele não roda mais o mundo, ele dá as aulas lá do Canadá, enfim, da casa dele, dos Estados Unidos, às vezes. E ele fala que a vida é preencher lacunas. Você nasce, sabe aquela, tipo, como é que é? Rifa, né? É uma rifa que todo mundo quando nasce, ela tá zerada. E você vai preenchendo. Quando você carimba 100 nomes, você abre e tem o prêmio ali. Então, assim, caso as pessoas passam aí metade da vida, só tem 10 nomes e tem 90 na cartela. O que são esses buracos a preencher?
conhecimento, relacionamento, atitude, ação, aprender com os erros, insistir nos acertos, enfim, é preencher lacunas. Então, assim, é um pensamento, é um modo de vida. Sim, você pode falar, mas o que eu quero falar na prática? Quais as colunas, quais os buraquinhos em branco na tua vida que você não enxerga ou insiste em não enxergar e não quer preencher? Nossa, Poderoso. muito poderoso isso. E diante disso, né, Jael, praticamente uma pergunta para os nossos, pros nossos ouvintes, mas complementando essa parte, né, da mentoria. Eu gostaria de pedir para você deixar um recado para que as pessoas elas possam entender mais sobre mentoria. Carla, posso complementar sobre a qualidade humana? Claro! Com certeza. É que eu falei, eu quero finalizar sobre aquilo. Nós temos no nosso negócio, nos nossos negócios, uma auditoria a cada 6 meses. Ela é muito rigorosa. Muito rigorosa. Interessante. São várias áreas da empresa, enfim. E eu falei, puxa vida, eu não faço 20% na minha vida. Eu sou mentor. Eu sou coach. Sou empresário. Eu falo, cara, se eu fizer essa qualidade na minha vida, na minha família, eu vou virar um foguete. Né? Mas essa conversa a gente tem com quem trabalha com qualidade na empresa. Sim. Que tem padrões, tem sistemas, né? Tem metodologia, tem processos. Aí, voltando na conversa do CEO, se eu sou a minha empresa, vamos colocar um manual de qualidade chamado Ângelo Van. Com a marca Ângelo Van. Né? O que é um mentor? Um mentor é uma pessoa que, se você é o teu melhor produto, você é a tua melhor marca, eu vou ler teu rótulo. Porque você não consegue ler de dentro para fora, mas de fora para dentro eu leio você. Esse é o trabalho de um mentor. E vamos trabalhar a melhor versão de você mesmo, sempre. Eu fui gerente de produto, né? Nós temos um ciclo de produto. E na indústria, o que a gente faz? A gente faz com que o produto tenha ali, quando chega ali, a gente chama a vaca leiteira, onde ela vende mais, dá mais lucro. E a empresa faz tudo para que ela não caia. E na nossa vida, às vezes, ela está caindo e você não percebe, não faz nada. E tem pessoas que estão nessa fase com 20 anos, com 30 anos. E às vezes com 15, 16, nem acendem. Tá? Então, essa questão da qualidade, eu comecei a fazer uma comparação. Quais áreas da minha vida são departamentos necessários para mim? E eu comecei a colocar tópicos, né? São chamados KPIs, né? São os pontos-chaves, onde eu preciso melhorar. Mas para você saber, você tem que começar a medir você. Essa parte é um pouco chata que o mentorado, que eu estou ainda na fase de teste, aí eu vou lançar isso aí. Vai virar um livro, vai virar um curso. Nossa, já tô curiosa. Já quero. Essa é a minha Por quê? realidade. Porque as pessoas odeiam ser medidas. Nossa, é diferencial. Odeiam ser medidas. Fala assim, você é medido toda vez que você faz um check-up. Nenhum médico vai fazer um check-up se você não vier com um batalhão de exame. Aí ele vai te ler, só tem número lá, só tem gráfico. Você é medido no corpo e não quer ser medido na mente. Sim. E você vai lançar isso. Tá dando um trabalhinho, tá? Você pode fazer com a gente. Gestão analítica é maravilhosa. Mas olha que legal. Todo mundo gosta. Aí, né? Quando a gente, né, Seremos suas cobaias. faz as leituras, faz as suas leituras, né? Como mentor, a gente vê a disposição do mentorado, né, da pessoa, e fala assim, olha, aqui está dando, vamos por assim, de 1 a 5, de 1 a 10, está dando 5, 3 ou 2 ou 9. Claro que de 7 para cima a gente fala, cara, mantém. Aqui, de 1 a 3 ou no máximo 5, onde você quer melhorar? Você tem que focar naquilo. Ah, cara, não, vamos começar com isso aqui. Assim, a gente vai fazer um plano de ação, metodologia, vou te acompanhar, você ter o coach, enfim e tal, para que na próxima reunião, daqui a 15 dias, você de 2 vá pelo menos para 3. Eu não vou te largar. Eu vou te largar. Devolvo o teu dinheiro até. Não, pelo amor de Deus, tal. Então, assim, eu quero resultado. Tem que mensurar. Tá? E aí eu vou falar com ele, né? Você vai querer chegar a 6, 7 ou 8. A gente vai levando. Isso não é um processo curto. É de médio, às vezes, longo prazo. Então, assim, a ideia não é você ser mentor a vida inteira. É você entregar esse mal de qualidade
e ele ser fiel, adepto a isso. Nossa, mas vai ser um sucesso esse manual de qualidade. Com certeza. Que genial, genial mesmo, Ângelo. Nossa. E novamente, né? Cuidado com o termo qualidade. Ninguém falou que você vai ser um bilionário, um milionário, um grande executivo. É você usar os teus recursos, o melhor de você, no máximo, de um modo padrão. Isso vai te dar resultado. Sim, O mas melhor de você no máximo de modo padrão. Né? Isso é muito importante. E o que é legal, você falou, você não fez a promessa de se tornar um milionário, mas a qualidade está diretamente relacionada à riqueza. Principalmente nas companhias. Então, isso é muito interessante, porque é um livro que provavelmente vai ajudar as pessoas aí a construir uma riqueza interna que vai se expandir nos negócios, com certeza. Tem uma pergunta que não foi colocada aqui, mas eu lembrei dela. Ângelo, o que as pessoas mais procuram nas mentorias? Né? Eu falei do curso de Harvard, porque assim, nunca foi foco meu, apesar de ser sócio de uma empresa gestora de investimentos. Porque eu sou um grande investidor. Então, eu aprendi e falei, agora vou ensinar como é que se investe. Claro. Tá? Porque ter uma corretora, um banco, uma melhoração, isso é igual para todo mundo. Isso é commodity. Agora, você ter um melhor escritório, um melhor corretor, um melhor assessor, isso não é commodity. É como um bom mentor, como um bom professor, um bom parceiro. Então, essa é a tua diferença. Mas eu falei assim, cara, as pessoas que me procuram como mentor, por mais que não seja nem a minha primeira situação, sempre cai no problema dinheiro. Sempre. E eu falei assim, cara, eu vou ter que estudar isso. Aí comecei a ler livro, estudar, viver esse mundo, ver YouTube, fazer curso de um mundo que, na verdade, não era o meu problema. Mas era o problema dos meus mentorados, que são meus clientes. Eu falei assim, eu tenho que ter categoria para falar o que eu estou falando. E é um assunto tabu, né? Que as pessoas levantam barreira. Mas sabe o que na minha concepção, o que eu acho? É a minha concepção. Até falo, às vezes, se o mentor não me permitir. A casa que você quer, a escola do filho que você quer, o carro que você quer, a viagem para Disney com a filha que você quer, no fundo, é atender desejo. Mas no fundo, vai te trazer liberdade. Que é o segundo estágio. Né? A liberdade de tempo. Então, a palavra liberdade, de um modo geral, também é você fazer tudo que você possa fazer. Porque o dinheiro te traz essa liberdade. Mas as pessoas, no fundo, mesmo sem dinheiro, elas querem liberdade. Elas querem liberdade. Aí eu tenho uma notícia não muito agradável para quem está ouvindo agora. Uma vida sem liberdade não vai te levar a lugar nenhum. Nossa. Com certeza. É uma prisão. Pensa num caminho sem sinaleiro, sem guia, sem faixa de pedestre, Não vai para lugar nenhum. sem guardia de trânsito, Disciplina é sem liberdade. excesso de né? velocidade. A vida é isso. Uma vida sem disciplina não vai para lugar nenhum. São regras da vida, inclusive, né, faz parte da minha mentoria. Sem entrar nesse assunto, até dou os créditos, Marcel Scalco. Ele descobriu que na vida existem 9 leis. E você não pode ir na contramão. E só ali que ele vai estar na contramão, ele já vai ver que a vida dele começa a fluir. Você tem que ir no sentido da vida, não na contramão. Se a vida, naquele aspecto, é contramão, vá na contramão. Sim. É que nem você, como uma carpa, né, querer viver sempre na contramão. Mas isso é coisa de carpa, você é um ser humano. Né? Facilita as coisas, facilita o relacionamento. Mas essa questão da liberdade, só para encerrar aqui, você tem que aceitar que a vida tem limites, né? Você é um ser limitado, tem regras, mas é um jogo que dá para ser jogado. No mundo das empresas, no mundo dos negócios, na tua vida. Na sua mentoria se traz essas 9 regras? Se for necessário abordar, sim. É que é tanto assunto, né? Assunto. Às vezes eu não abordo as 9, eu toco 2 ou 3 ou 4 e a pessoa, porque assim, depende muito do mentorado, né? A gente sempre fala que o professor sempre está lá, né? E o aluno aparece quando ele sente aquilo. Então, aquela atração por aquele assunto, se ele se identifica, a gente vai mais a fundo. Porque às vezes ele está com um problema, por exemplo, assim, vamos falar assim, uma pessoa indisciplinada, né? Procrastinadora, né? Esse termo aí. Aí fala, cara, às vezes a pessoa não quer mudar como é que é, não aceita, fala que não é, né? E você vai com metodologia A, B ou C ou tal.
Aí você tem que mostrar alguns exemplos, algumas coisas que ela pare de ser, porque todos nós, em parte, nós temos um pouco de preguiça e procrastinação. Preguiça faz parte. Procrastinação, às vezes, mas assim, o que está levando ao resultado dela, que vem da preguiça e procrastinação, né? E em relação às leis da vida, a gente começa a comentar. É o que eu falo. A matéria a gente põe na mesa. Se a pessoa vai querer estudar, fazer a lição de casa, aí já é com ela. Então, aí até respondendo uma pergunta que você fez no meio, né? O melhor mentor, né? É aquele que vai identificar também o que o mentorado pode fazer, pode conseguir dentro daquele estágio. Ele muda, não tão rápido. E o mentorado, para escolher o mentor, também tem que ser uma pessoa que ele acredite, ele confie. Às vezes não é o melhor mentor do mundo, o melhor coach do mundo, mas uma pessoa às vezes muito próxima dele, que talvez não tenha tanta experiência, tanto conhecimento, mas que ele acredita. E aí, a diferença. Assim como ele acreditou no pai e na mãe, que não tinham conhecimento nenhum para falar que dinheiro era sujo, que dinheiro não nasce no chão, né? E todas as não vou dar a palavra crença, todas as verdades que nunca foram verdades na vida, a gente acreditou até hoje, tá? E imagina você que não é pai nem mãe e falar agora que era o contrário. E ainda a pessoa está te pagando para ouvir o contrário, né? Então essa questão é muito importante. Com certeza, muito importante. Nossa, foi tudo que você falou aqui, tudo que você trouxe, toda essa sua experiência, o seu método, junto com essa cultura japonesa que você trouxe aqui, que enriqueceu muito. Posso só finalizar? Pode, deve. Vou fazer eu sempre... acho que eu puxei meu pai lê Sócrates, Platão, né? Ele gosta muito dessa parte de filosofia. Eu sempre gosto de contar a história para entender um pouco como funciona a nossa vida e a importância de um mentor na tua vida. Porque as pessoas não... hoje eu vou procurar um mentor. Não, semana que vem, plano de 24. Não, as pessoas não vão procurar um mentor. Elas vivem procurando um bombeiro. Eu não sou bombeiro de ninguém. E nem um bombeiro vai resolver o problema dele. Tá? Mas, pensa que você é um alpinista. E a tua vida é uma grande montanha. Pensa numa montanha grande. Você não vai chegar sozinho, você não vai chegar sem instrumento, você não vai chegar sem ferramenta, você não vai chegar sem um Sherpa. Eu nunca escalei o Everest. Nem sou alpinista, mas eu fiz um curso que eu sei como escalar um monte. Né? Aos poucos, sempre mais. Tem que ter conhecimento, tem que ter saúde, mas sem o Sherpa você não chega. Quem que é esse Sherpa? Ele foi lá e voltou várias vezes. Ele sabe os atalhos, ele sabe onde as pessoas morrem, ele sabe onde vai acabar o oxigênio, ele sabe onde tem que parar para montar o acampamento, ele sabe onde não parar para não comer. Tá? E às vezes ele sabe trazer as pessoas de volta. Então, onde você quer chegar? Eu cheguei lá. Eu posso te levar lá. Eu sei o caminho. Isso é um bom mentor. Esse é o cara que ele tem que ter na vida dele. Qualquer um. Aí a escalada... Boa referência. Maravilhoso. Né? A escalada vai ser menos estressante, menos dolorosa, porque é uma tarefa dura. Pode ser até mais rápida, mas principalmente ele vai chegar com saúde, com vida. Né? E se ele for um bom alpinista, ele vai levar mais pessoas também junto dele. Com certeza. Mas o Sherpa vai sempre na frente. E pode levar até mais e mais pessoas, né? Que coisa mais linda. Gente, eu poderia ficar aqui o dia inteiro. Eu tô amando aqui falar com você. É muito bom conversar com ele. Nossa, a gente nem sentiu o tempo passar. Meu Deus do céu. Ângelo, se você puder deixar um recadinho final, e se fosse, assim, o único conselho da sua vida, assim, se você só pudesse dar um conselho para uma pessoa que está querendo empreender, ou que já empreende, ou que é um empresário, que conselho seria esse que pode fazer total diferença na vida e nos negócios dessa pessoa? Um conselho só. Bom, não sei se chega a ser um conselho, mas é um pensamento, né? Que eu já falei, talvez aqui algumas palavras. A vida é um grande jogo. Todos temos o mesmo tabuleiro. Planeta Terra. Tem gente indo para Marte, jogando um jogo de Marte. Vamos ficar aqui no planeta Terra. Você pode ser global, você pode ser local. As regras são as mesmas, democraticamente iguais em tempo, talvez não em recursos, mas é um jogo que você pode jogar. Só que você nunca sabe quando que teu jogo vai acabar.
Então, se você acredita que vai ser um jogador de bairro, você vai ser. Se você acha que você pode ser, né, um dia um atleta mundial, campeão mundial, você também pode ser. Vai ter uma tarefa. Mas tudo dentro de um tempo. Dos seus limites, sua capacidade e do seu querer. Principalmente do seu querer. Então, o que eu falo, né, é meu pensamento novamente. Né, nós somos seres infinitos. Nós nunca nascemos, nunca morremos, só passamos por uma existência carnal. Tá? Mas nesse mundo, nesse plano físico, a gente pode viver o máximo dentro do nosso tempo. Mas sempre praticando os 3 verbos: amar, perdoar e servir. E principalmente quando você serve o outro, tá? O mundo vai retribuir e vai ajudar você também. Porque são os verbos de Deus. Então, quando você está amando, perdoando e servindo, perdoando a si mesmo principalmente, você vai ter um maior patrocinador, né? Que é o nosso Senhor. Então, viva os seus sonhos, os seus e não dos outros. Uau! É o melhor conselho. Nossa, muito bom. Termina até com palma aqui. Termina com palmas. Muito bom, Ângelo. É uma honra, né, ter você aqui no nosso Business Friends Talks. Ter você fazendo parte desse movimento Business Friends junto conosco como embaixador. Sem sombra de dúvidas, um privilégio, não só para nós, como para todos, né, que fazem parte desse sistema, desse movimento, e aos nossos membros. Eu tenho certeza absoluta que muitos dos nossos membros, muitos deles, precisam escutar Ângelo. Com certeza. É uma honra, uma alegria. Muito obrigado pelo convite, por estar com vocês. Estou amando e temos muita coisa, muito trabalho, muitos projetos, né? E muito a ecoar para as pessoas. Com certeza. E muito para compartilhar. Compartilhar. Porque quem compartilha Multiplica. É isso mesmo. E eu quero te convidar, né, a se inscrever, curtir e comentar. Porque vem muita novidade por aí. Não é, Camila? Com certeza. Segue a gente também lá no Instagram, é Business Friends Global. E também tem o do podcast, que é, meninas... Qual que é o Instagram do podcast? Business Friends. Business Friends Talks. Isso mesmo, já decorei. É que é tão recente aqui que eu ainda não estava decorando. Mas segue a gente e vai ser uma honra ter vocês lá. Gente, obrigado, Ângelo. Obrigado, meninas. Obrigada. E a gente vai repetir muitas e muitas vezes. Maravilhoso.